Olá, seguidores do Rei! Sejam bem-vindos ao canal Culto é Vida. Este canal que passou a existir para alimentar a sua fé, trazer estrutura para a sua vida cristã. Na nossa lição de hoje, nós vamos aprender sobre os princípios da responsabilidade cristã. Na aula passada, falamos sobre as dificuldades de ser testemunha. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre princípios da responsabilidade cristã. São 4 princípios que regem a responsabilidade de um cristão. O primeiro princípio é o princípio que conhecemos como princípio teológico, onde o cristão ele se liga a Deus, onde o cristão se aproxima de Deus. O segundo princípio é o princípio antropológico, onde o cristão conhece a si mesmo como pessoa. O terceiro princípio é o princípio sociológico, quando o cristão entende que ele, como crente em Jesus Cristo, ele precisa aprender a conviver em sociedade. Por isso, se você é um crente em Jesus que não consegue conviver em sociedade, você já está tendo certa dificuldade em seus princípios de responsabilidade cristã. Se você só consegue conviver com aqueles que falam a mesma língua que você fala ou que professa a mesma fé, você está tendo uma certa dificuldade quanto à responsabilidade do cristianismo ensinado por Cristo. E o quarto princípio é o princípio filosófico, que é sustentado pelas perguntas e pelas dúvidas inerentes em todo ser humano. Nesta aula, eu, o professor Alexandre Lima, quero trazer a você um conhecimento um pouco mais profundo sobre responsabilidade cristã, sobre o princípio, aonde começa a responsabilidade do cristão. Porque é muito fácil olharmos e falarmos assim, esse crente não tem responsabilidade, essa pessoa não tem responsabilidade. Mas você sabe aonde começou o erro? Ou aonde está o erro? Ou de repente a gente culpar a igreja não ensina, a igreja não fala, a igreja não orienta. Será que o erro está na igreja? Vamos entender aonde começa o princípio da responsabilidade cristã. Você vai ver comigo que ela começa na família. A palavra família é uma palavra que vem do latim famulus, quer dizer escravo doméstico. Ou seja, se você faz parte de uma família e não trabalha para o bem-estar dessa família, porque, como eu já disse no princípio, família vem do latim, no latim família quer dizer famulus, que é escravo doméstico. Se você não trabalha para o bem-estar da sua família, para a estrutura da sua família, você não faz parte dessa família. Você ainda não sabe o que é viver em um contexto de família. Então eu estou falando sobre responsabilidade cristã e ela começa a acontecer na família, porque ela é a formadora dos valores humanos e cristãos. Será que as famílias hoje estão formando estes valores humanos e cristãos? Será que desde o ventre de sua mãe, desde o ventre da minha mãe, eu já estou sendo formado com valores cristãos? Será que quando eu ainda criança, ouço meus pais dentro de casa me ensinarem valores cristãos? Será que quando eu estou na adolescência, por exemplo, eu aprendo valores cristãos dentro da minha casa? Será que quando eu estou para me casar, eu sei compartilhar valores cristãos com a minha esposa? E será que quando eu já sou um senhor de idade, eu estou ensinando dentro da minha casa aquilo que a Bíblia pede para que eu ensine? Vamos conhecer então um pouco desta família, a qual é a geradora dos princípios de responsabilidade cristã. Nós vamos então pensar agora em família. Pensar a família é pensá-la no tempo, no decorrer de seu percurso de vida. Ela não está cristalizada em uma etapa ou momento da vida. Ou seja, a família, ela não pode ficar parada no tempo. Seu filho já cresceu, a sua filha já é uma adolescente, você precisa se contextualizar. Ele não é mais aquela criança de antes, ela não é mais aquela menininha que anda brincando de bonecas. Você precisa saber agora que as brincadeiras,
O convívio mudou e nós precisamos nos contextualizar para levarmos o reino de Deus dentro da nossa casa e sabermos como criar princípios de responsabilidades nos nossos filhos, na nossa família, porque é isso que é o princípio entendido e ensinado pela palavra de Deus. Falando de família, nós vamos ver que não se trata de idealizar a família. Ela pode ou não ser um lugar seguro para as crianças e adolescentes crescerem. Quando eu digo que a família pode ou não ser um lugar seguro, isto é a mais pura verdade. Existem famílias, e eu digo isso com pesar de coração, famílias cristãs, de pais e mães que vão na igreja, que não é um lugar seguro para o desenvolvimento dos seus filhos. Porque aquilo que é ensinado lá na igreja não é trazido para dentro de casa. São famílias que vivem uma dupla identidade. Pai não tem conversa mais com o filho, mãe não conversa mais com a filha, não tem diálogo dentro de casa. A palavra de Deus não é ensinada porque nem os pais a conhecem para poder ensinar para os seus filhos. Então o filho cresce sem responsabilidade, o filho cresce sem princípios de responsabilidade. E aí nós vamos ter problemas sérios. Vamos ver que a família está se deteriorando, as pessoas estão como túmulos vazios dentro das igrejas. Virou apenas um processo religioso, porque dentro de casa não está sendo ensinado o que precisa ser ensinado. A sua casa, meu irmão e minha irmã, não pode ser uma praça de guerra. A sua casa não pode ser um lugar de lamento. A sua casa é um lugar de refúgio de bênçãos, onde Deus habita. E você precisa ensinar princípios para a sua família, dentro da sua casa, porque senão você está fora da palavra de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, Deus é muito claro ao mandar inculcar nos filhos os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus não está sendo mais falada dentro das nossas casas. Não temos mais tempo para isso. A internet, a televisão, outros afazeres tomou o lugar da palavra de Deus dentro de casa. Precisamos ter muito cuidado. Por isso que eu estou falando que a família pode ou não ser um lugar seguro para crianças e adolescentes crescerem. Será que a sua casa está sendo esse lugar seguro? Será que a minha casa está sendo esse lugar seguro? Depende de mim, depende de você. Até porque a vida do seu filho, a vida do meu filho, a vida do seu esposo e da sua esposa, o seu crescimento espiritual depende da sua atitude cristã. Continuando a falar de família, nós vamos ver o impacto do secularismo e do indiferentismo religioso sobre a família. O que é o impacto do secularismo? O secularismo é um modo de vida, de pensamento que é seguido. Ele é seguido sem referência de Deus e sem religião. A pessoa segue a vida do jeito que ela acha que tem que seguir. Ela não tem a Bíblia como referência. Ela não tem a palavra de Deus como estrutura. Ela acha que ela não precisa mais da igreja, que a igreja não tem mais valor para ela. Ela não precisa mais ser igreja. Ela não precisa mais ter culto na vida, porque o secularismo tomou conta dela. Agora, o pensamento dela agora é seguido sem referência nenhuma. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos ver que hoje temos uma família que está se formando impactada pelo secularismo e pelo indiferentismo religioso. Uma família que é indiferente se Deus está presente ou não. Estamos vivendo hoje num mundo onde as famílias estão perdendo princípios bíblicos, pregam uma privação e uma negação de Deus. Até vamos na igreja, mas dentro da nossa casa negamos ao Deus que nós servimos quando não praticamos o culto nas nossas vidas. Isto é negar a Deus. Isso é deixar Deus de lado. Civilização consumista do hedonismo. Ou seja, eu estou dentro de uma família, eu só quero ter as coisas. Eu vivo para ter, eu vivo para consumir. Se eu não consumir, eu não estou bem. Se eu não comprar, me dá até febre. Fico até doente se eu não conseguir comprar. Meu irmão, minha irmã,
Você é um crente em Jesus que precisa conhecer a palavra de Deus. E nós temos responsabilidade social diante disso. Ambição de poder impera a moda do você decide, do eu acho. Ah, mas eu acho assim. Você não acha nada. Você pode até falar, eu acho assim. Ninguém acha nada, querido. Quem acha é a palavra de Deus. Quem somos nós para achar alguma coisa? Você decide. Quem tem que decidir é você. Eu decido sobre a minha vida e sobre a minha salvação. Agora a sua depende de você. Você precisa decidir a sua salvação. Isso. Você precisa ter o compromisso para com esta salvação. Subjetivismo e relativismo religioso. Tanto faz como fez. Tanto faz eu servir a Deus direito como não servir. O importante é eu estar lá de domingo. Olha, Deus continua sendo Deus sem você. E você sem Ele. Quem sou eu sem Deus? O homem é mau por si mesmo, mas nós carecemos da infinita graça e misericórdia de Deus. Dificuldade de aceitar os ensinos de Cristo sobre a vida humana na área da moral, social e sexual. As pessoas hoje estão com dificuldades de aceitar o ensino de Cristo nas áreas de sua moralidade social e sexual. Que cristianismo é esse que nós vivemos? É o cristianismo do vale tudo? Onde eu posso sair da igreja, ir para motel com a minha namorada como se isso fosse tudo normal? Eu posso sair da igreja e fazer coisas erradas aí fora como qualquer pessoa do mundo? Como eu disse no primeiro vídeo, precisamos ser testemunha. E testemunha, quem é testemunha, precisa viver um culto de vida. Se eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. E ser batizado com o Espírito Santo não é falar em língua estranha. Ser batizado com o Espírito Santo é ter comportamento e transformação de vida. Língua estranha é dom, não é batismo. Batismo é você deixar o velho homem e nascer uma nova criatura. De repente você até é convertido, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Porque não conseguiu ter essa nova vida, esse novo relacionamento, esse testemunho de vida para com Deus. Por isso, você que está aí assistindo o canal Culto é Vida, você já sabe, toda semana tem um assunto novo para abençoar a sua vida. E na semana que vem tem um assunto que foi pedido por um espectador, o teólogo Rafael Henrique Caetano. Ele nos pediu para que comentássemos sobre este assunto que é inerente. Todos os dias da nossa vida alguém te faz uma pergunta como essa. De que igreja você é? Quantas pessoas já te perguntou, de que igreja você é? Eu sou da igreja tal, eu sou da outra igreja tal, eu sou da igreja tal. Nós vamos aprender de que igreja você é. De que igreja eu sou. De que igreja nós somos. Por isso eu peço para você que você deixe o seu like aí no vídeo se você gostou da lição de hoje. Que você se inscreva no nosso canal. Curta a nossa fanpage que estará na descrição desse vídeo. Saiba de uma coisa, culto é vida. Fique com Deus. Um forte abraço do pastor e professor Alexandre Lima. Que Deus guarde e abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém.